O cheiro de ozônio sintético e a arrogância polida eram os únicos perfumes da Câmara do Conselho Selar. Embaixador Kael, um homem que parecia permanentemente cansado da complexidade galáctica, estava sentado na poltrona delegada da Terra, setor solar. Ele observava o espetáculo com a paciência de um predador, esperando que a presa tropeçasse. Em frente a ele, pairava o Lorde Hegemon Draxus Tar, uma montanha de quitina militarista vinda do Império Draxian. O Draxian tinha 5 metros de altura, placas de armadura incrustadas em seu exoesqueleto natural e uma voz que soava como metal sendo arrastado em basalto. Ele estava furioso. "E é por isso", trovejou Draxus Tar, batendo uma das suas garras em uma mesa de cristal que milagrosamente não quebrou, "que a insignificante raça terrana deve ser banida. Eles subverteram a logística galáctica. A lâmina de aço da nossa frota, o Dreadnought de classe punitivo, está engasgado com lodo burocrático no sistema Kaelum. Exijo reparação e o fim desta democracia de varejo." O Conselho Selar, um corpo de seres cinzentos e esguios conhecidos pela hipocrisia e pelo vício empapelada, assentiu em uníssono. O Selar principal, o chanceler Vic, ajustou sua gola alta e olhou para Kael com desdém. "Embaixador Kael", disse Vic, sua voz um sussurro agudo. "O Hegemon Draxus Tar tem um ponto. O Império Draxian é uma força de estabilidade, mesmo que uma estabilidade brutal. A sua colônia fronteiriça em Kaelum está interferindo no tráfego de suprimentos militares essenciais. O que você tem a dizer sobre o lodo burocrático?" Kael bocejou, cobrindo a boca de forma exagerada, o que fez Draxus Tar sibilar de raiva. "Chanceler Vic, Hegemon", Kael começou, sua voz surpreendentemente suave, mas carregada de uma autoridade que vinha da compreensão completa das regras. "A colônia de Kaelum não está interferindo, ela está operando. Nosso estaleiro Órbita 7, que faz reajustes ilegais, sim, mas essenciais, no tráfego de naves, segue o protocolo de prioridade 3 Beta 9 do Conselho. É o único protocolo que vocês não revisaram em 3 séculos. Kael puxou uma pequena almofada de dados e a jogou na mesa. Ela deslizou para Draxus Tar, que a olhou como se fosse um inseto. "O protocolo 3 Beta 9 estabelece que qualquer nave militar de classe Dreadnought que tente atravessar um setor de colônia comercial sem notificação prévia de 72 horas para ajustes de peso e calibre deve ser detida e submetida a uma auditoria de eficiência de massa." Kael continuou, sorrindo gentilmente. O seu lâmina de aço estava acima do limite em 0,005% de massa cinzas de um motor auxiliar. É uma multa nominal. A tripulação de Kaelum está apenas seguindo a lei. Draxus Tar bateu com mais força, a mesa finalmente rachando. "Insolente! Isso é uma tática de pirataria legal. Vocês estão nos extorquindo." "Extorsão?" Kael levantou uma sobrancelha. "Não, Hegemon, eu chamo de lógica de mercado", ele piscou. "A multa é paga em créditos solares ou, alternativamente, em aço estrutural de grau militar. Como vocês não valorizam dinheiro, Capitão Stone, nosso oficial de campo, aceitou o equivalente em aço." A verdade era que Kael não estava lutando por honra ou território, mas por preço, seguindo sua lógica de mercado. Tema 11. A frota Draxian, obcecada por poder, tinha muito a perder. O chanceler Vic, que detestava qualquer coisa que envolvesse o Império Draxian, exceto o suborno que recebia deles, pigarreou. "Embaixador, não podemos permitir que a sua colônia continue a apreender metal de uma frota de guerra. É um ato de beligerância." "Pelo contrário, chanceler. É uma troca justa", Kael rebateu. "O Capitão Stone precisa de material para construir uma nova cerca de perímetro no inóspito sistema Kaelum. É um planeta de fronteira, e vocês o classificaram como
Inabitável, classe Beta 9 Ômega. Ele olhou para Vic. Um planeta tóxico onde o nosso contingente militar deve se adaptar, afinal. A doutora Helena está lá para garantir isso. Enquanto Kyle usava a burocracia para imobilizar a frota, tema 41, em Kaelum, a doutora Helena, a xenobióloga, estava ocupada provando que o planeta, apesar da classificação Draxian, tema 17, era perfeitamente ajustável. Ela tinha acabado de sair de um banho em uma das fontes termais ricas em minerais que o Império considerava lodo cáustico. A doutora Helena usava o planeta de gravidade 3G para condicionamento físico, tema 18. Ela se dirigia ao capitão Stone, que inspecionava o presente Draxian, pilhas de aço estrutural de alto grau. Marcos, esse aço tem uma qualidade excepcional. É uma pena que eles o considerem sucata, disse doutora Helena, respirando com facilidade no ar denso, algo que qualquer alienígena teria lutado para fazer. Ainda podemos fazer agachamentos com alguns desses pilares? Capitão Marcus Anvil Stone, um homem que parecia ter nascido com uniforme de combate, sorriu. Com certeza, doutora. Mas antes de usarmos para exercícios, a doutora Anya está de olho nele. Precisamos de reforços para o estaleiro órbita 7. A Zara Boost está prestes a fazer uma corrida de lixo e precisa de uma blindagem melhorada. No estaleiro órbita 7, um aglomerado de sucata alienígena e painéis solares renegados, tema 25, Zara Boost Volkov estava finalizando os ajustes em sua nave de contrabando, a relâmpago. A doutora Anya Sharma, engenheira de campo, estava com ela, usando uma chave de fenda com a mesma destreza com que outros usavam um pincel. Anya, me diga de novo por que estamos instalando um supercapacitor Zidar que tiramos de um ferro velho Selar? Zara perguntou, apertando um tubo de combustível improvisado. Porque é o único que conseguimos contrabandear sem disparar os alertas de combustível ilegal. Doutora Anya respondeu, sem tirar os olhos do console aberto. Além disso, o Império Draxian vai rastrear qualquer coisa que não seja lixo, ela disse, apontando para as pilhas de lixo tóxico que Zara estava prestes a contrabandear. Tema 5. O truque é parecer pobre, Zara. E este capacitor, quando eu o acoplar ao seu motor de dobra, com a minha modificação de fita adesiva, tema 28, vai te dar o impulso de que você precisa para atravessar o cinturão de gás perto de Kaelum, criando um buraco de vácuo, tema 68. Eles nunca vão te rastrear. É o nosso ponto cego. Eng. Tema 31. De volta à Câmara do Conselho Selar, a frustração de Draxustar atingiu o ponto de ebulição. A burocracia de Kael o estava paralisando. Seu lâmina de aço, um orgulho draxian de bilhões de créditos, estava em uma órbita de espera, retido por uma multa de 0,005% de peso. Embaixador Kael, Draxustar rugiu, seu tom agora quase implorativo, algo inédito para um Draxian. Vocês são mestres em táticas de infiltração e guerrilha. Não negue, a humanidade é resiliente. Precisamos de assistência tática. Nossas patrulhas estão sendo atacadas por piratas Zidar na Rota Leste. O Selar não se importa. Dê-nos um conselho tático, um plano de batalha. O que vocês fariam contra uma frota pequena, mas irritante, que usa sobrecarga de energia? O Conselho Selar ficou em silêncio. Um Draxian, a hegemonia militarista, estava pedindo ajuda tática a um humano, uma raça que eles consideravam no máximo um incômodo. Kael sorriu, a fadiga de repente sumindo de seus olhos. Ele tinha o que queria. O orgulho Draxian estava quebrado. Ele tinha uma oportunidade. Ajuda tática. Kael apoiou o cotovelo na mesa quebrada e inclinou-se para a frente. Hegemon, é claro. A humanidade preza a ordem galáctica. Não podemos permitir que piratas Zidar causem problemas.
Kael olhou para o chanceler Vic, que parecia horrorizado. Se os humanos dessem um bom conselho, o Império Draxian se tornaria ainda mais poderoso. Nosso conselho é gratuito, Draxustar. Mas siga-o à risca, Kael disse, sua voz voltando ao tom sério. Nossa abordagem é baseada no silêncio total e na super sobrecarga. O Draxian ficou confuso. Silêncio e sobrecarga? Explique! Kael começou a ditar o que parecia ser um plano de batalha brilhante, cheio de termos táticos complexos. Primeiro, você deve desligar todos os sistemas ativos, exceto o suporte de vida de emergência e a propulsão. Entre em modo de silêncio de emissões. Isso é crucial. Os piratas Zidar confiam em seu sensor de sobrecarga tática para localizar e atingir naves. Se você estiver totalmente silencioso, tema 72, eles não terão um alvo. Eles vão se concentrar em alvos mais óbvios, talvez as rotas Selar. Draxus Tar, cuja frota era conhecida por ter emissões de energia que ascenderiam até o planeta mais escuro, hesitou. Mas o lâmina de aço... Ficar em silêncio? É humilhante. Hegemon, essa é a tática humana de velocidade e engano, Kael insistiu, forçando um semblante sério. Aguarde até que eles passem. Deixe-os gastar o máximo de energia tática possível. O Capitão Stone usa essa tática. Sobrecarga tática. Tema 38. Faça o inimigo gastar todas as balas. É um teste de paciência. Kael continuou. Segundo, uma vez que eles passem e gaste sua energia, e apenas então, você deve ativar o protocolo de sobrecarga reversa. Você não vai atirar. Você vai sobrecarregar seus próprios sistemas de propulsão e escudo. Use 120% da sua capacidade máxima. Mantenha os escudos ativos apenas na parte traseira e propulsores na frente, ignorando o vetor de ataque. Isso fará com que pareça que você está fugindo de forma desesperada. O Draxian deve sempre parecer estar fugindo, mesmo que seja a parte mais rápida do plano. Vic observou Kael com suspeita, tentando decifrar o ardil. Terceiro, a manobra mais importante. Ao atingir o pico de sobrecarga, você deve fazer uma curva fechada de 180 graus, acionando o campo de distorção de força centrípeta. Isso criará uma onda de choque de energia descontrolada. O Zidar, vendo seu sinal de energia explodindo, pensará que sua nave está prestes a se autodestruir e se aproximará para o abate final. É nesse momento que você usa o seu pior conselho possível. Kael sorriu por dentro. Ele estava prestes a entregar um plano de batalha que faria o Draxian parecer um amador completo. Há uma hegemonia. Por quê? Kael encolheu os ombros, pegou um copo de água e bebeu lentamente. Eu lhes dei um plano que se baseia na covardia e na desonra. O Draxian não sabe o que fazer com a covardia. Eles vão seguir, mas a metade do protocolo. Eles vão sobrecarregar a propulsão, mas não o suficiente. Eles vão liberar o lixo tarde demais. Eu lhes dei o pior conselho possível. E eles vão segui-lo. Agora, se me dão licença, preciso pedir um novo lote de aço estrutural para o nosso Capitão Stone. No sistema Kylum, a tensão estava palpável. O lâmina de aço Draxian, finalmente livre de sua detenção burocrática após Kael aceitar uma doação maciça de aço, estava saindo de Kaelum em direção à Rota Leste. O Capitão Stone, em sua fortaleza improvisada na mina abandonada, tema 59, estava observando tudo. Doutora Sharma, a relâmpago da Zara está pronta para a corrida de teste? Stone perguntou, ajustando seu capacete. Doutora, Anya, ao lado dele em um terminal de comunicação, estava fazendo os ajustes finais em um dos novos canhões cinéticos, usando o aço Draxian. Ela estava tão concentrada que parecia estar falando com o terminal. Quase, capitão. Acabei de instalar o novo sistema de mira. Simplifiquei a calibração complexa Draxian.
Tema 33, e a tornei letal. A Zara vai ter que se acostumar com a precisão. Além disso, a Zara tem um grande carregamento de lixo tóxico de alta potência para sua corrida de teste. E sim, ela está reclamando que a antena Wi-Fi do lâmina de aço está enviando um sinal de streaming irritante. Stone Hill, um som seco. O ponto fraco do Dreadnought, Anya, a antena Wi-Fi, tema 71. No estaleiro órbita 7, a relâmpago estava sendo preparada. Zara Boost Volkov, em seu macacão de voo característico, inspecionava o compartimento de carga. Ela estava contrabandeando lixo tóxico, detritos químicos de alta reatividade que o Conselho Selar havia banido, mas que eram vitais para algumas das indústrias clandestinas de Kaelum. Anya, me lembra por que estamos usando esta sucata Zidar? O cheiro é horrível, Zara reclamou pelo comunicador. É lixo, Zara, mas tem uma assinatura de energia quase zero. O Zidar não vai atirar em você. Tema 57. E quando você liberar, o Draxian vai pensar que é o fim do mundo. É o plano de Kael para eles. E é exatamente o que faremos no nosso teste. Siga o roteiro de Kael. Silêncio total. Sobrecarga reversa. Liberar o lixo. Zara assentiu, entrando na cabine. O plano de Kael, embora absurdo para o Draxian, era a essência da tática de Zara. O caos organizado. O lâmina de aço Draxian chegou à rota leste e encontrou o que procurava. 3 cruzadores Zidar, pequenos, rápidos e mestres na sobrecarga tática. Os Zidar eram piratas, mas sua tecnologia de foco de energia era temida. Eles podiam drenar escudos em segundos. O Lorde Hegemon Draxus Tar, a bordo, estava dividido entre a honra e o Conselho de Kael. Tirem os dados de tática, o que o embaixador Kael disse. Draxus Tar sibilou para seu oficial de estratégia. Hegemon, Kael disse, silêncio total. Desligar tudo, menos o suporte de vida, e esperar que o inimigo gaste sua energia. O oficial de estratégia respondeu, parecendo enojado. Silêncio total? Draxus Tar rugiu. Um Dreadnought Draxian não se esconde, não se cala. Seremos silenciosos, em 50% dos sistemas. Desliguem os canhões auxiliares e a antena Wi-Fi. O que é uma pena, eu estava no meio de um bom documentário Selar. Os cruzadores Zidar, vendo o maciço lâmina de aço se aproximar, ativaram sua sobrecarga. Eles detectaram o sinal Draxian, 50% mais baixo que o normal. Eles estão com medo, o capitão Zidar gritou triunfante. Fogo total! Sobrecarga máxima de plasma! Eles estão desarmando! O Draxian foi atingido por rajadas de plasma Zidar. Seus escudos resistiram, mas o lâmina de aço estava sendo forçado a recuar. Agora! O que mais o humano disse? Draxus Tar gritou, seu orgulho Draxian sendo aniquilado pelos piratas. Sobrecarga reversa. 120% da propulsão, escudos na traseira, ignorem o vetor de ataque e finjam que estão fugindo desesperadamente. Excelente! Pelo menos podemos dar uma boa demonstração de velocidade em nossa fuga, Draxus Tar berrou. Aumentem a propulsão para 80%. 120% vai queimar os reatores. E os escudos ficam em 50% na frente, 50% atrás. Não vamos virar as costas para piratas. O lâmina de aço ativou a propulsão. O aumento repentino de energia fez com que seus sinais de sobrecarga fossem detectados imediatamente. O Draxian está fugindo rápido, o capitão Zidar riu. Mas seus escudos estão falhando na frente. Foco no motor, eles estão desesperados. Aproxime-se para o golpe final. O Draxian estava fugindo, mas não fingindo fugir. Eles estavam correndo, mas não em sobrecarga reversa total. A estratégia Draxian de meia medida e compromisso estava arruinando o plano de Kael. O Zidar estava se aproximando. Draxus Tar viu o momento.
Eles estavam em uma curva fechada, mas não a curva de 180 graus que Kael havia recomendado, que teria transformado a energia em uma onda de choque. Liberem o lixo tóxico agora! A fumaça de camuflagem do humano! Draxustar ordenou. O oficial de carga, ainda confuso com a ideia de usar lixo como arma, demorou. Quando o lixo tóxico foi liberado, ele estava tarde demais e muito longe da sobrecarga do motor de dobra. O lixo flutuou, inerte, no vácuo. Não havia onda de choque, não havia arma de plasma químico instável. O que é isso? Lixo Draxian? O capitão Zidar ficou momentaneamente confuso antes de rir histericamente. O Draxian nos jogou lixo. Que insulto! Ignorem a sucata e fogo total no motor. Os 3 cruzadores Zidar convergiram no lâmina de aço. O Dreadnought Draxian, com seus escudos em 50-50 e sua propulsão em 80%, não conseguiu manobrar. Em segundos, os Zidar usaram sua sobrecarga para drenar o motor e o lâmina de aço foi desativado. Estava à deriva. O Draxian tinha seguido o conselho, mas de forma totalmente ineficaz. Recuar! Pegamos o grande. O Zidar não se importou em atirar no lixo tóxico flutuante. Tema 5. Eles tinham um navio de guerra. O caos organizado de Kael havia se tornado o desastre auto-infligido do Draxian. Tema 39. De volta à Câmara do Conselho Selar, Kael estava recebendo um fluxo de dados. Seus lábios se curvaram em um sorriso sutil. O Draxian havia falhado. O Zidar tinha vencido. Embaixador Kael, você parece satisfeito, o chanceler Vic notou com amargura. Eu estou, chanceler. A humanidade deu o conselho. Eles falharam em segui-lo, Kael disse, bebericando seu café. O Draxian desprezou o silêncio. Eles desprezaram a fuga. Eles desprezaram o lixo. A arrogância deles é o pior inimigo, mas o verdadeiro problema é a frota Zidar. Kael olhou para Vic. O Zidar agora tem um Dreadnought Draxian, Chanceler. O lâmina de aço não está mais na Rota Leste. Está no estaleiro Órbita 7, em Kaelum, sendo rebocado como resgate. Eles vão tentar desmantelá-lo e vender suas partes no mercado negro. E adivinhe quem é a nossa melhor contrabandista para evitar que o Draxian o recupere. Zara Bust Volkov, a bordo da Relâmpago, não estava contrabandeando lixo. Ela estava contrabandeando esperança disfarçada de lixo. A frota Zidar, tendo capturado o lâmina de aço, estava rebocando o Dreadnought desativado em direção ao estaleiro Órbita 7. Eles planejavam usar o estaleiro, que era a base de produção para modificações ilegais, como um mercado negro para vender as peças de alta tecnologia Draxian. O Zidar estava obcecado pela energia, tema 49, e o lâmina de aço era uma mina de ouro. A Relâmpago, graças aos ajustes de última hora de Dortara. Anya estava voando em silêncio total, tema 72, através do cinturão de gás. A modificação de Anya havia criado um campo de distorção no gás, fazendo um buraco de vácuo, tema 68, que a tornava invisível aos sensores Zidar. Estamos dentro, Anya, Zara sussurrou no comunicador. O lâmina de aço está aqui. A sobrecarga Zidar está em níveis máximos. Eles estão tentando manter o Dreadnought. Eles estão gastando todas as balas. Excelente, Zara. O Zidar está se focando no Dreadnought. Eles pensam que o inimigo é o Draxian, mas o inimigo deles é o tédio humano. Tema 53. Doutora Anya respondeu de Kaelum. Eles estão viciados no poder. A tática de sobrecarga, tática do Capitão Stone, funcionou, mesmo que não no Draxian. Eles gastaram quase toda a energia. O plano de Kael era complexo. Ele sabia que o Draxian faria o pior conselho possível pela metade. A verdadeira tática era usar a falha do Draxian como isca. O Draxian, capturado, era o chamariz. A frota Zidar, esgotada em energia tática, seria o alvo. Capitão Stone, em Kaelum, estava pronto. Anya
Acionamento cinético. Precisamos de um ataque de uma bala só, Stone ordenou. Preparando, capitão. O míssil cinético usa o aço Draxian que Kael negociou. Tema 49. É pura força de impacto, não energia, doutora Anya disse. E, Capstone, adicionei o toque humano. Usei um alarme de carro simples, tema 89, para criar uma pulsação eletromagnética falsa que cega os sensores. Eles pensarão que é uma sobrecarga Zaidar amigável. Stone sorriu. O fator surpresa, tema 77. Zara estava agora no meio dos 3 cruzadores Zaidar, ainda em silêncio total. Ela ativou o pulso do alarme de carro. Um som agudo, semelhante a um alarme de carro antiquado, reverberou brevemente, mas foi o suficiente para criar uma pulsação eletromagnética falsa. Os sensores Zidar ficaram momentaneamente cegos. Alerta! Sobrecarga Zidar! Amigo ou inimigo? O capitão Zidar gritou. Não é meu! É um pulso fantasma! Outro Zidar respondeu. Neste instante de confusão, Stone disparou o míssil cinético, uma bala de metal Draxian puro. O míssil, camuflado pelo pulso do alarme de carro, atingiu o motor de dobra do cruzador Zidar principal. Baque! Não houve explosão de energia, apenas o som sordo de metal Draxian sólido penetrando a blindagem Zidar. O Zidar, mestre da energia, foi desativado por uma simples bala. Um acerto limpo. O Zidar está desativado, Stone exclamou triunfante. Zara, agora! Zara Bust-Volkov, com o caminho livre, realizou a manobra final. Ela não estava interessada em resgatar o Dreadnought Draxian. Ela estava interessada em dar o pior presente possível ao Draxian. Ela se aproximou do lâmina de aço e ativou seu compartimento de carga. Ela não liberou lixo. Ela liberou o presente final de Kael, um enxame de ratos de laboratório modificados por Dr. Helena, tema 74, e um sistema de transmissão de código Morse antigo de Doutora Anya, tema 51. Os ratos de Doutora Helena eram pequenos, resilientes e tinham a capacidade de mastigar o isolamento de cabos de energia alienígenas. Ratos de laboratório Draxian, cortesia de Kael. Doutora Helena disse em Kaelum, sorrindo. Eles vão adorar a fiação Draxian de alta densidade. Zara, em uma manobra evasiva, disparou o sinal de doutora. Anya, usando um telefone fixo antigo, tema 84, que ela havia conectado ao sistema de comunicações do lâmina de aço. O sinal era puro código Morse. A frota Zidar está se rendendo. O lâmina de aço é nosso. Kaelum é inabitável. Recuar. A frota Draxian, que estava em alerta máximo para o resgate do lâmina de aço, recebeu a transmissão em código Morse, que seus analistas de comunicação lutaram para decifrar. Eles acharam o sinal primitivo demais para ser uma ameaça, mas a mensagem, a frota Zidar está se rendendo, era o que eles queriam ouvir. O Império Draxian, vendo o sinal de rendição Zidar, decidiu que a honra estava restaurada. Eles voltaram para a Rota Leste sem investigar o lâmina de aço ou Kaelum. Anya, recuo tático, Stone ordenou. Recuando, capitão. Deixando minas explosivas, é claro. Tema 36. Doutora Anya respondeu. Zara, tendo plantado os ratos, fez um voo de exibição sobre o Zidar desativado, tema 8, e dobrou. Ela dobrou 2 vezes porque o limite de velocidade do Conselho Selaar era tédio, tema 6, e a Federação proibiu a dobra ilegal, tema 1. O lâmina de aço, flutuando em órbita de Kaelum, estava agora cheio de ratos de laboratório famintos, mastigando o motor de dobra e a fiação. O Dreadnought Draxian, imune ao plasma Zaidar, foi paralisado por ratos terráqueos. Ikidua, Dick de volta à Câmara do Conselho Selaar. O Lorde Hegemon Draxus Tar estava de volta, mas desta vez não estava furioso. Ele estava destruído. Embaixador Kael, seu conselho foi horrível,
Ele sussurrou, as placas de seu exoesqueleto parecendo encolhidas. Nós seguimos o plano, 50% de silêncio, 80% de sobrecarga e liberamos o lixo. Perdemos o lâmina de aço para os piratas Zidar. Fomos humilhados. Kael, de novo, estava bebericando água e parecia o ápice da calma. O chanceler Vic estava sorrindo. Hegemon, o lâmina de aço não está perdido para o Zidar. Ele está em Kaelum. Kael corrigiu. E vocês não perderam o navio em combate. De acordo com o Código de Conduta Galáctico, secção Delta 9 Sigma, parágrafo 3. Qualquer embarcação de guerra que seja abandonada ou inutilizada e subsequently rebocada para um setor comercial sem notificação de resgate será classificada como lixo espacial abandonado e passível de desmantelamento pelo proprietário do setor. Kael sorriu amplamente. A colônia de Kaelum, que vocês classificaram como inabitável, é o proprietário do setor. E sim, os Zidar rebocaram o lâmina de aço diretamente para lá, pensando que fariam um bom negócio. Eles caíram na nossa tática de ninguém quer este lixo, tema 76. Eles pensaram que tinham um Dreadnought, mas tinham apenas um monte de sucata Draxian. O Draxian ficou em silêncio. Eles perderam o navio para a burocracia humana. E o lixo tóxico que vocês liberaram? A doutora Helena, nossa xenobióloga, demonstrou que o lixo estava fora da zona de reatividade e causou uma pequena contaminação no cinturão de gás. Ela abriu um inquérito ambiental. Kael continuou, deslizando um tablet para Draxustar. A multa pela poluição Draxian é de 500 bilhões de créditos solares, ou o equivalente em aço estrutural de grau militar. Draxustar estava prestes a explodir. Você nos fez perder o lâmina de aço e ainda nos multou por lixo? Eu lhes dei o pior conselho possível, Hegemon, e vocês o seguiram pela metade. E o resultado é o nosso acidente de protocolo burocrático. Tema 14. Eu avisei que era taticamente repugnante, Kael disse, mas temos um resgate do lâmina de aço. O capitão Stone, em Kaelum, disse que o nosso míssil cinético que desativou o Zidar tinha o seu aço como munição. É uma troca justa. O chanceler Vic, horrorizado, tentou intervir. Embaixador Kael, a frota Zidar está desativada. Eles vão reagir. Ah, não. A doutora Helena descobriu algo interessante sobre a fisiologia Zidar. Kael disse, mostrando um vídeo. O vídeo mostrava os ratos de laboratório Draxian, que tinham sido geneticamente modificados para amar o sabor do isolamento de cabos de energia de plasma. O lâmina de aço está cheio de ratos de laboratório Draxian terráqueos. Eles estão mastigando a fiação. Além disso, o código Morse que a doutora Anya transmitiu. A frota Zidar está se rendendo. Foi recebido pelo Império Draxian. Eles acham que o Zidar se rendeu. Kael explicou sorrindo. A desativação Zidar pelo míssil cinético do Capstone foi o ato de vitória do Império Draxian. Portanto, o Império Draxian tem sua honra restaurada. O Zidar está desativado por uma bala e ratos de laboratório, e a Terra, com o novo aço estrutural, pode fortificar Kaelum, Kael concluiu. Draxustar olhou para Kael, a arrogância Draxian completamente destruída. Você nos humilhou sem nos atacar. Você usou a lei, o lixo e ratos para vencer a guerra. Não, Hegemon. Eu usei o pior conselho possível e a arrogância de vocês. Kael respondeu. O conselho era para um Dreadnought atuar como um humano, mas vocês só souberam atuar como Draxian. E, por favor, assinem este formulário de transferência de ativos. É a multa ambiental. Draxustar assinou. O Império Draxian recuou.